Como Drácula se tornou tão famoso? Mais de 100 anos após o descanso de seu criador, Drácula continua vivo como o vampiro mais conhecido de todos os tempos. Mas esse nobre da Transilvânia não foi o primeiro nem o mais popular vampiro de sua época e teria permanecido eternamente no esquecimento se não fosse por um capricho do destino. Drácula apareceu pela primeira vez no romance homônimo de Bram Stoker, em 1897. Mas esse não foi o início do mito dos vampiros. Há cerca de 800 anos, monstros sugadores de sangue já faziam parte do folclore. A palavra vampiro vem do eslavo, do antigo russo upir. Os primeiros registros escritos datam do século XI. Histórias locais de vampiros são mais antigas do que a chegada do cristianismo e sobreviveram apesar das tentativas da Igreja de erradicar as crenças pagãs. As histórias de vampiros têm sua origem no desconhecimento sobre doenças como raiva, pelagra e decomposição. Neste último caso, gases fazem o corpo inchar e sangue escorre pela boca. Cadáveres podiam parecer como se ainda estivessem vivos e tivessem se alimentado. Os vampiros eram descritos como inchados, com dentes e unhas crescidos. Isso levou a rituais que tinham o objetivo de impedir os mortos de ressuscitar. Assim, os mortos eram enterrados com alho ou sementes de papoula. Eram empalados, queimados ou mutilados. As histórias de vampiros permaneceram um fenômeno local até o século XVIII, quando a Sérvia se envolveu na disputa entre duas grandes potências, a monarquia Habsburgo e o Império Otomano. Soldados e funcionários austríacos observaram e documentaram estranhos ritos funerários locais, e seus relatos foram amplamente divulgados. A histeria resultante com vampiros ficou tão fora de controle que em 1775 a imperatriz austríaca teve que enviar seu médico pessoal. Ele investigou os rumores e os encerrou escrevendo uma refutação científica detalhada. O pânico diminuiu, mas o vampiro já estava profundamente enraizado na imaginação da Europa Ocidental, o que levou a obras como O Vampiro, de 1819, e Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, de 1872. Este livro influenciou o jovem crítico teatral irlandês Bram Stoker. Stoker nasceu em 1847, em Dublin, e foi confinado à cama por uma doença desconhecida até os 7 anos de idade. Durante esse tempo, sua mãe lhe contou contos de fadas e histórias de terror reais, como suas próprias experiências durante um surto de cólera em 1832. Ela descreveu como as vítimas foram enterradas vivas em valas comuns. Mais tarde, Stoker escreveu histórias de fantasia, romance e aventura e, em 1897, Drácula. Embora o vilão e homônimo do livro provavelmente seja baseado na figura histórica Vlad III Drácula, ou Vlad, o Empalador, sua conexão é apenas nominal. Outros elementos e personagens foram direta e indiretamente influenciados por várias obras da era vitoriana, como O Estranho Misterioso. O romance foi um sucesso moderado em sua época e estava longe de ser a obra mais famosa de Stoker. Ele é mencionado brevemente em um obituário de 1912. Mas uma disputa de direitos autorais mudou completamente o destino de Drácula e trouxe à personagem sua fama literária. Um estúdio alemão adaptou o romance em 1922 e criou o clássico do cinema mudo Nosferatu, sem pagar royalties. Embora nomes e pequenos elementos da trama tenham sido alterados, as semelhanças eram evidentes e o estúdio faliu após o processo. Para evitar mais tentativas de plágio, a viúva de Stoker decidiu proteger os direitos autorais da versão teatral de Drácula, permitindo que um amigo da família, Hamilton Dean, produzisse a peça. Embora a versão de Dean tenha feito cortes drásticos na história, ela se tornou um clássico, principalmente graças à interpretação de Bela Lugosi na Broadway. Lugosi também estrelou a adaptação cinematográfica da Universal em 1931 e conferiu ao personagem muitas de suas características marcantes. Desde então, Drácula foi ressuscitado inúmeras vezes e se tornou imortal além das páginas de sua criação.
Embora os vampiros sejam criaturas da ficção, a lenda deles teve impactos reais nas práticas e superstições históricas. Em algumas regiões, as pessoas tomavam medidas extremas para proteger-se dos vampiros, como perfurar corações com estacas, decapitar os mortos e queimar os corpos. Essas práticas refletiam um medo profundo e uma tentativa de lidar com o desconhecido. No entanto, a visão moderna dos vampiros é mais influenciada pela literatura e pelo cinema do que pela superstição. Desde a obra seminal de Bram Stoker, Drácula, até os romances contemporâneos e filmes de Crepúsculo e Vampire Diaries, os vampiros foram reimaginados como figuras complexas e multifacetadas, muitas vezes representando temas como a imortalidade, a sedução e a moralidade. Enfim, a lenda dos vampiros é um testemunho do modo como o medo e o mistério podem moldar a cultura. Embora os vampiros em si não existam na realidade, eles continuam a capturar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Através das histórias e representações modernas, os vampiros servem como metáforas para questões mais profundas sobre a vida, a morte e o desejo. Assim, a lenda dos vampiros persiste não apenas como uma história de terror, mas como uma parte vital do nosso imaginário cultural.